Bom, pessoal, o primeiro passo pra gente conseguir fazer as nossas marmitas, né, com excelência, fazer tanto pra ganhar tempo quanto pra economizar dinheiro, é a organização. Eu sempre uso o meu planner pra organizar minha semana, então, assim, todos os aspectos da minha vida tá aqui. Então, eu tenho horários de médico, horário de medicamento, trabalho, está tudo aqui, alimentação também. E eu faço à parte como eu vou organizar a semana. Então, aqui eu vou fazer 5 marmitas, né, para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu coloco que dia é PL, que dia é PP, né, proteína e legume e proteína pura, porque eu tô fazendo do CAN, né, fase cruzeiro. E aqui eu coloco os ingredientes que eu vou usar para fazer essas receitas. Então, aqui me ajuda bastante na hora de organizar as marmitas e aqui me ajuda bastante na hora de organizar os alimentos. Então, qual que é o próximo passo? Feito isso aqui, tem mais um pouquinho aqui. Feita essa parte, eu vou separar todos esses alimentos. Separados, eu volto pra mostrar pra vocês. E aí vocês vão acompanhando tudo que eu tô fazendo. Bom, pessoal, então eu sempre vou ficar com a minha lista, né, pra ir me auxiliando. Mas eu já coloquei tudo que eu vou precisar aqui. Como vocês podem ver, algumas coisas eu tinha em casa, outras não. Então eu acabei de comprar, tá na embalagem ainda. Eu vou lavar todas as folhas, vou fazer tudo isso. Então o processo é o quê? Primeiro eu vou lavar tudo que tem que ser lavado aqui, vou deixar secando. Enquanto isso vou preparar os outros alimentos, vou picando. E é o primeiro processo. Vamos então começar picando tudo. Vou picar minha abóbora, vou picar meu quiabo. Então a gente vai picando tudo, a beterraba, depois vou colocando cozinhar. Vou mostrando passo a passo pra vocês. Tá tudo aqui que eu vou usar hoje, então já tá separadinho. Vou levar agora, lavar as folhas e voltar pra picar as coisas aqui pra cozinhar. Bom, então eu já adiantei tudo aqui, minhas folhas já estão limpas, já estão secando. Cebolinha também seca. Vou picar, porque é aquilo que eu falei com vocês. Eu vou deixando tudo pronto, porque se eu tiver que parar toda hora pra picar uma coisa ou outra, aí vai me atrasar. A ideia desse vídeo é que ele seja bem prático mesmo. Bom, cebolinha picada, agora eu vou partir pra cebola. Cebola eu vou picar ela bem mais ou menos assim mesmo, acho que só em 4, ela tá pequena, porque eu vou triturar ela junto com o alho pra adiantar. Por quê? Eu até gosto de sentir o sabor da cebola, assim, de sentir ela em pedaços, mas por questão de tempo mesmo, facilidade. Então eu vou misturar o alho com a cebola, triturar, vou tentar triturar em pedaços maiores assim. Então é isso. Vou deixar aqui que depois eu vou triturar, mas antes disso eu vou picar os alimentos para cozinhar. Eu tenho aqui uma cenoura. A cenoura eu vou usar na salada, mas eu não gosto dela totalmente crua. Então eu vou dar só uma fervida nela pra ralar ela pra salada, tá? Eu vou ferver. A minha abóbora eu vou colocar na marmita mesmo, não é na salada. E eu prefiro já cozinhar ela picadinha. Tem gente que já cozinha com casca na panela de pressão, né? Eu prefiro picar antes, deixar ela bem no tamanho certinho e cozinhar normal. Acho que dá ao mesmo tempo e eu acho mais prático. Bom, então tá aqui beterraba picadinha. Vou levar pra cozinhar. Eu tô levando pra cozinhar no meu fogão e vou trazer o cooktop aqui pra mostrar pra vocês só o que é diferente. Tanto a cenoura quanto a beterraba eu não tô colocando sal, tempero nenhum, tá? Só cozinhando. Bom, agora vou picar a minha abóbora, tá? Eu já adiantei aqui, tirei a casca. Não precisa picar em pedaços muito pequenos, tá, gente? Que eu vou fazer um purê. Bom, então é isso, eu vou levar pra cozinhar, como eu disse. Vou cozinhar com bem pouca água. Vou fazer da mesma forma que eu faço a abóbora pra comer normal, né? No almoço, na janta, enfim, abóbora normal. Vou temperar, eu gosto de dar uma refogadinha nela antes com temperinho, né? Vou temperar normal, sempre usando um pouquinho a água. Se sobrar água no final eu vou tirar e depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Meu quiabo já tá picado, minha couve-flor também, então tá tudo no ponto, o jiló também, então tudo no ponto. Nós vamos agora fazer o meu mix de tempero ali, que na verdade é só alho e cebola. Então eu vou colocar aqui minha cebola. Como vocês percebem, eu não tô colocando quantidade, eu não tô falando pra vocês a quantidade, porque varia muito do que vocês estão fazendo. A ideia aqui não é passar uma receita, é passar uma ideia pra vocês se produzirem aí com o que vocês têm em casa e da forma que vocês mais gostam. Então tá aqui, você pode perceber que é bastante alho e bastante cebola, né?
porque eu vou fazer vários pratos e eu gosto bastante mesmo. Tanto a cebola como o alho, eles são muito bons para a saúde, para nossa imunidade, né? Então, super vale a pena. Eu não vou querer que ela fique que nem um purê, tá vendo? Então, eu vou dar só mais uma batida aqui e tá ótimo. Como se eu tivesse picado ela mesmo, só de uma forma mais rápida. Ó, certinho, então já tenho tempero pra fazer toda a minha comida. Bom, então agora nós vamos fazer o arroz de couve-flor. E agora é super simples, eu vou triturar ele aqui. Vou tentar deixar numa consistência, digamos, num tamanho assim parecido com o arroz mesmo. Vou bater aqui e mostro pra vocês. Bom, tá aqui, fica nessa consistência e vamos pra panela. Bom, então agora para dar continuidade no meu arroz de couve-flor, vou colocar aqui mais ou menos meia colher de alho com a cebola. Bom, então eu vou misturar aqui, perceba que eu não coloquei azeite, não coloquei óleo, nada, não precisa. E vou colocar a minha couve-flor aqui. Vamos colocar tudo, né, gente? Não vamos desperdiçar. Vou misturar bem com o meu tempero. Vou acrescentar uma pitada de sal. E vou colocar uma gotinha, um pouquinho só de água pra refogar isso aqui tudo. Mas bem pouquinho, tá, gente? Senão vocês vão encharcar aqui e não precisa. Daí vai mexendo, ver se o tempero tá bom. Bom, então é isso. É bem rápido mesmo, gente. Bom, então eu só vou completar com um pouquinho de pimenta do reino, a pessoa esquecendo que pimenta que é. Um pouquinho de cebolinha, mistura e tá pronto, gente. Agora eu vou reservar. Bom, então agora eu vou fazer carne moída. Vou colocar a misturinha, né, de alho com cebola, a carne moída. Eu vou fazer carne moída de duas formas, mais ou menos, né? Uma eu vou fazer só a carne moída mesmo e a outra eu vou fazer carne moída com quiabo. Mas assim, o processo é o mesmo. Eu vou fazer aqui, quando estiver pronto eu tiro e depois acrescento o quiabo. E aí temperinho a gosto, né? Sal, pimenta do reino, páprica doce. Eu acho que ajuda demais, demais, demais no sabor. Vou colocar essa quantidade, quando estiver pronto eu provo, se precisar, coloco mais. E aí, de novo, gente, não coloquei azeite, não coloquei óleo, nada, não precisa. A carne solta água, a cebola solta água. A gente vai fazendo assim pra evitar de usar o azeite como tolerado aqui, né? Bom, e agora é só isso, eu vou misturando aqui, vou deixar minha carne refogar. Se precisar eu acrescento um pouquinho de água, acredito que não vá precisar. E eu volto pra gente continuar. Bom, então minha carne moída tá pronta. Eu vou separar, vou colocar metade aqui pra usar separado, né? Como eu falei pra vocês, vou fazer uma que é só carne moída e vou fazer um pouco com o quiabo. Então, vou deixar metade aqui. Vou colocar o quiabo. Eu sei, assim, que muitas pessoas gostam de fritar o quiabo, usam algumas estratégias, né, pra ele não babar e tal. Gente, eu faço assim, a carne moída, e eu não sinto que baba, não sinto que fica ruim, não. E olha que eu tô colocando bastante, porque eu adoro, assim, frango com quiabo, carne moída com quiabo, eu gosto bastante. E agora eu vou deixar refogar esse quiabo aqui. Vou colocar um pouquinho de água, só porque a carne tá bem seca. E aí a gente vai fazer. Bom, pessoal, então é isso, ó, já tá no ponto. Deixa eu desligar aqui. Vou colocar numa vasilha. E na mesma panela eu vou colocar o jiló aqui. Pra aproveitar que tá com um gostinho aqui, né? Um pouquinho de sal. Jiló nem todo mundo gosta, né, gente? Um pouquinho de páprica doce. Porque aí vai ser os temperinhos que vão fazer toda a diferença. Vou misturar. Como não tem nada aqui, né, eu vou colocar um pouquinho de água pra puxar esse temperinho também da carne, que tá grudado. Vou deixar ele murchar e também tá pronto.
Enquanto isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um gostei nesse vídeo, né? É um vídeo bem complicado pra fazer, assim, porque fazer a marmita em casa é uma coisa, né? Mas fazer gravando tudo é outra. Então, ajuda o canal a crescer, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo também com quem você sabe que faz a dieta do Khan, que procura fazer marmitas saudáveis, que quer uma receita barata, né? Que nós estamos hoje fazendo. A proposta dessa receita hoje é fazer uma marmita pra semana, pra almoços barata, fáceis, e com alimentos assim que todo mundo tem em casa ou de fácil acesso. Então já deixa seu like, compartilha. Segue também meu Instagram, gente, vocês sabem, né, eu vou falar isso todo vídeo. O Instagram derrubou meu canal dizendo que eu tava me passando por outra pessoa. Então mesmo se você já me seguia, vai lá, confere se tá seguindo, porque eu tive que criar outro, tô começando do zero. Mas tô postando bastante dicas por lá também. Bom, pessoal, tá bom. Sempre que a gente for colocar legumes na marmita, é muito importante que a gente deixe mais al dente, porque depois a gente vai esquentar, né? E se a gente deixar bem assim, cozido, ele vai acabar ficando aguado e não fica tão legal, fica empapado. Então sempre deixe mais al dente do que você gosta, que quando esquentar vai ficar no ponto certo. Bom, então agora eu vou fazer o frango. Eu vou usar frango para fazer um estrogonofe de frango, para proteína pura, e também para fazer um pirão de frango, que também é proteína pura. Vou usar aqui o meu tempero, né, cebola e alho. Vou colocar até uma quantidade grandinha aqui. Lembrando que a cebola, como tempero, ela pode ser usada, tá, na fase de ataque. Vou colocar filé de frango em cubinhos. Na verdade, eu comprei aqui aqueles filezinhos, sabe, que a gente compra no saquinho. Ele vai sair bem mais barato que comprar o filé de frango mesmo. E além de ser mais versátil, né, a gente pega a quantidade que quer. E de novo, a proposta desse almoço aqui, dessas marmitas, são de serem marmitas econômicas, gostosas e também fáceis de fazer. Praticidade, barato, né, gente? Eu tô tentando seguir essa onda de fazer marmitas mais baratas, alimentos, né, receitas mais baratas, porque eu sei que não tá fácil pra ninguém a situação atual. Então a gente consegue sim fazer a dieta do Khan sem gastar tanto. Daí vamos temperar, sal, curry, páprica doce. Vou colocar um pouquinho de cebolinha. E vou deixar esse frango refogar. Assim que ele estiver pronto, eu vou separar para fazer a metade para uma receita e a metade para outra. Assim a gente economiza tempo, né? Faz de uma vez. Bom, então tá aqui, meu frango tá pronto. Eu vou pegar a metade pra fazer depois o pirão de frango e vou usar a metade pra fazer o estrogonofe. Aqui nesse ponto eu vou adicionar um pouquinho de água. Vou provar o tempero, né, se eu acho que tá legal, mas eu já tinha provado, tá legal sim, mas aí provem aí também. Antes disso, vou adicionar meu requeijão. Como eu tô fazendo essa receita para dia de proteína pura, eu tenho que usar ou requeijão zero ou requeijão cremoso. Tem aqui no canal, que é um requeijão caseiro. E eu vou deixar o link pra vocês aqui abaixo. Eu tô usando requeijão cremoso. Vou colocar mais um pouquinho de cebolinha. E aí vai depender, né? Se você gosta com mais caldo, se gosta com menos caldo, pra deixar mais cremoso ou não. Vou colocar mais um pouquinho do requeijão. Vou colocar também um pouquinho de colorau, pra dar uma corzinha, né? Vou deixar ferver. Bom, ferveu, desliga o fogo. Prova o tempero. Pra mim já tá perfeito, é isso mesmo, vou reservar. Bom, então agora com a outra metade do frango, eu vou fazer o pirão de frango. Vou colocar ele aqui. Vou colocar um pouquinho mais de cebola e alho, porque eu vou precisar fazer o caldo, né? E aí eu quero esse caldo mais temperadinho. Só mistura aqui mesmo e já coloco a água pra ferver. Daí é a gosto, né, gente? Se vocês gostam do pirão com mais caldo, mais... como estrogonofe, né? Mais com caldo ou mais consistente, varia do gosto de vocês. Lembrando que a gente só pode usar nessa refeição 1,5 colher do farelo de aveia.
porque é em dia de PP. Ou se você estiver aí na fase de ataque e estiver vendo essa receita, você também pode fazer, mas só com 1,5 colher de farelo de aveia. Aqui, agora caso você vá fazer essa receita num dia de proteína e legumes, né, pra consumir com legumes, enfim, aí pode colocar 2 colheres. Então vou só deixar ferver essa água, vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar só mais um pouquinho de sal, um pouquinho mais de cebolinha. A gente tem que usar tudo de sabor que a gente tem, né, gente? Esse é o segredo de passar pelos dias de proteína pura, fase de ataque. Sabor. Bom, pessoal, então ferveu, prova se o tempero tá bom. Se não tiver, adicione mais, se for necessário. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, acho que faltou um pouquinho. E perdão se estiver fazendo muito barulho aí, porque aqui em casa sempre tem obra do lado, eu não entendo tanto de barulho que faz nesse lugar. Mas a gente precisa terminar nossas marmitas, né? Ferveu aqui, vou colocar o farelo de aveia, 1 colher, vou misturar e depois colocar mais meia. Só para não correr o risco de ficar empelotado. Mais meia. E agora é isso, vocês vão esperar esse farelo de aveia cozinhar e pode esperar também da forma que vocês mais gostam, né? Se o pirão mais consistente, um pirão com mais caldo, enfim. Eu abaixei meu fogo aqui, eu aconselho vocês também a, novamente, depois do farelo de aveia, provar o tempero, pra não correr o risco. O meu tá muito bom. Tá pronto, agora vamos fazer o nosso purê de abóbora, finalizar ele, né? Tá acabando. Bom, então como eu disse pra vocês, ó, eu cozinhei a minha abóbora, a moranga, da forma que eu faria, só deixei ela mais molinha pra consumir. Então ela tá pronta, eu só vou bater ela aqui no mixer, deixar ela em ponto de purê e tá pronto. Não tem que fazer mais nada, não precisa voltar pra panela, nada, já tá temperada, já provei o sabor, o tempero, tá tudo ok, é só bater mesmo. Não tem segredo nenhum, não. Ah, lembrei de tirar o caldo, tá? Se sobrar, porque senão ela vai ficar muito aguada. Vou misturar aqui pra ver a consistência, ó. Até só mais um pouquinho. Tá pronto o nosso purê. Bom, pessoal, então tô aqui com os meus 5 potinhos aqui, minhas 5 marmitas. E vou usar novamente, lembra que eu falei pra vocês? Porque é muito importante a gente organizar. Então, ó, na segunda eu vou fazer dia de PL. A minha primeira marmita é de PL, proteína e legumes. Então vai ser carne moída com quiabo, purê de abóbora e salada. Então vamos lá, carne moída com quiabo. Começar aqui, carne moída com quiabo. Eu não vou colocar a salada aqui junto, né, gente? Óbvio, porque aqui eu vou colocar no freezer, vou aquecer e a salada não é pra isso. Mas vou fazer uma salada no pote também pra gente já organizar pra manter pra semana na geladeira. O purê de abóbora, que é maravilhoso. Colocar um pouquinho de cebolinha aqui no meu purê. Ó, e a primeira marmita pronta. Lembrando que ainda tem a salada. Gente, tô colocando aqui a quantidade que eu como, tá? Aí na casa de vocês, vocês adaptam a quantidade, tudo da forma que vocês comem também. Na terça-feira, eu vou fazer proteína pura. Então, o que que eu fiz? Estrogonofe. Olha só como que fica bonito esse estrogonofe, cremoso, maravilhoso, que pode na fase de ataque. Então, vou colocar aqui. E o cheirinho, gente, maravilhoso. Uma cebolinha por cima também. Tá aqui nosso estrogonofe de terça-feira. Eu tô falando segunda, terça, quarta, é só uma espécie de organização aqui, né, pra explicar vocês como eu faço, tá? Tô seguindo o meu ritmo aqui. Amanhã eu vou fazer proteína e legumes, tá aqui. Depois de amanhã, proteína pura. E assim vai. Na quarta-feira eu fiz carne moída com legumes e salada. Na hora que eu fui escrever aqui, eu até escrevi frango, mas pensando na carne moída mesmo. Então eu vou usar a carne moída também, com quiabo.
Vou colocar beterraba. Beterraba a gente deve usar assim, não comer todos os dias, né? Ela deve ser com moderação, mas não é que ela é proibida, não. Vou colocar também brócolis, lembrando que o brócolis, gente, tanto o brócolis como todos os legumes, tudo, né, verduras, legumes que a gente vai colocar na marmita, a gente tem que deixar mais al dente, porque depois nós vamos esquentar, né, e quando aquecer vai ficar bem empapado, não é legal. Bom, e aí vou colocar também um pouquinho de jiló. E tá pronto a nossa marmita do terceiro dia PL. Agora eu vou pro quinto dia, né, aqui no caso a quinta-feira, que é um pirão de frango. Ó, pirão de frango, super dá pra congelar também, depois descongela no micro-ondas, dá super certo. Ou na panela também, né, não precisa ser. Se você acha que tá muito grosso e preferir colocar mais um pouquinho de água e descongelar na panela, tudo certo. Mais um pouquinho de cebolinha, pra ficar bonitinho, né? Pra quando a gente abrir os olhos, a gente come primeiro com os olhos. E vamos para a nossa última marmita, que é carne moída. Dessa vez eu vou colocar sem o quiabo, para diversificar um pouquinho. Então, carne moída. Vou colocar o arroz de couve-flor. Gente, testem esse arroz de couve-flor, fica muito bom, viu? Purê de abóbora. E vou colocar também um gilózinho aqui, que eu gosto bastante dessa mistura de temperos aqui. Bom, então nossas marmitas estão completas. Vamos para a parte de salada. Como eu disse pra vocês, nós vamos fazer salada no pote para manter na geladeira tudo prontinho e para ter praticidade também. Aqui eu tenho uma colher de sopa, mais ou menos, um pouco mais talvez, mas é como eu disse pra vocês, tá? Não se baseie na quantidade, não ensino o modo de fazer. Do requeijão cremoso, você pode usar o zero também, ou até o light. Cremoso, como eu disse, tá aqui no link pra vocês, o link aqui abaixo. Mas como é na fase de cruzeiro, a fase cruzeiro, né, um bolho, vocês podem usar o light também, caso não encontrem. Vou colocar 2 colheres de iogurte natural desnatado, ó. Misturar. Esse primeiro molho, ele é um molho de alho e cebola. Lembra que a gente tinha triturado, né? Então eu vou colocar um pouquinho aqui, não pode ser muito, né? Senão vai ficar muito forte. Mais ou menos eu tô colocando uma colher de chá, de café, na verdade, aqui. Mistura. Um pouquinho de cebolinha. Sempre tem cebolinha, né, gente? Mistura, mistura. Super, super prático. Prova. Acho que faltou um pouquinho de sal. E tá pronto o primeiro molho. Gente, simples, simples assim, ó. O segundo molho, ele é um molho de iogurte com mostarda. Então, eu vou colocar aqui um pouco do iogurte. Gente, eu não tô fazendo muita quantidade porque vou fazer só pra salada que eu tô fazendo mesmo, tá? Uma colher de sopa, mais ou menos, de mostarda. Quase que eu fiz bagunça aqui. Mistura. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de orégano também, mas pode usar os temperinhos aí que você tiver. Mistura. Muito prático também, né, gente? Um pouquinho de cebolinha. Um pouquinho mais de sal, porque o iogurte ele não tem tempero, né? Não tem nada, não tem sabor. Então eu acabo precisando de um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho de páprica doce pra dar um agridoce aí. E um pouquinho só, tá vendo? A pontinha da colher da mistura de alho e sal. Isso aqui vocês podem fazer com o que vocês têm em casa, com o que vocês gostam. É uma ideia de molho. Eu vou deixar alguns molhos que eu tenho pra salada aqui também abaixo. Daí dá pra vocês darem uma conferida. Provei o tempero, tá muito bom. E agora vamos pra montagem da nossa salada.
Olha só, como eu fiz 3 dias de proteína e legume, que é os dias que eu posso consumir saladas, eu vou ter 3 potinhos. Eu tô usando esses descartáveis mesmo, mas pode fazer no de vidro, a embalagem que você tiver aí. Nós sempre vamos começar com o ingrediente mais líquido, do mais líquido pro mais seco, né? O que não pode molhar ali. Então, ó, vou colocar aqui. Eu molho no fundo. E aí a quantidade é a gosto, né, gente? Se vocês gostam mais com molho, da salada mais molhada. E vou fazer 2 com o outro molho. Esse já é um molho um pouquinho mais consistente. Daí agora é só montar e montar a gosto e com o que você tem em casa, enfim. Eu vou usar aqui, vou colocar um pouquinho de tomate. Eu tô usando sem semente pra não dar água, tá? Você pode usar tomate cereja também, que aí é só colocar ele inteiro. Então vou dividir aqui. Esse potinho meu, às vezes vocês podem estar pensando assim que é pequeno e tal, mas também é a quantidade que eu consigo comer. Então cada um faz a quantidade que consegue. Vou colocar a cenoura ralada. Lembra que eu falei pra vocês que eu cozinhei ela um pouquinho porque eu não gosto dela totalmente crua. Mas na sua casa aí, se você gostar dela crua, é salada, pode colocar assim. Por que eu tô colocando dessa forma? Porque o molho vai entrar em contato só com esses alimentos e não tem problema molhar, né? Então, assim, o problema é se molhar as folhas, porque quando molha as folhas, aí vai ficar ruim, vai murchar. Dessa forma aqui não vai. Tampa tudo com a cenoura. A cenoura, assim como a beterraba, ela é um alimento que a gente tem que consumir com moderação. Nem sempre, nem todos os dias. Não em muita quantidade, mas não tem problema consumir não. Cenoura ok. Em uma eu vou colocar alguns pedacinhos de brócolis, que eu acho que dá super certo na salada também. Coloquei ele lá. Da mesma forma que eu fiz, é o mesmo que eu fiz pra colocar na marmita. Coloquei na água com um pouquinho de sal, deixei só começar a ferver mesmo, coloquei na água fria e pronto. Vou colocar só em uma. Nessa outra aqui, que tá com o meu molho de mostarda, eu vou colocar um pouquinho de beterraba. E aí, ó, coisas que a gente usou até pra própria marmita, né? E dá pra usar aqui na salada também. Daí, vou colocar um pouquinho de repolho. O meu repolho, eu fiz ele raladinho assim, você pode fazer da forma que você quiser. E por último, o alface. Daí o alface não vai ter contato nenhum com o molho. E vai manter aqui bem verdinho, bem assim, até o horário que a gente for consumir ele. Até o dia que a gente for consumir ele. Isso é uma ótima maneira, gente, de não desperdiçar, né? Às vezes a gente coloca alface na geladeira e não lava e fica esperando. Depois da preguiça, acaba que perde bastante. Tá pronto, não vou colocar tempero nenhum a mais. Por quê? Porque a gente já tem o molho. Daí aqui prontinho, é só tampar, lembrando que tanto a minha beterraba, a cenoura, o brócolis, todos eles já estavam frios, tá? Aí eu tampo e eu vou guardar na geladeira. Assim, dessa forma, ele fica tranquilamente por 5 dias na geladeira. Ó, e por mais que eu tenha usado ingredientes bem parecidos, ficaram todos diferentes. Cada uma com a sua particularidade, com o seu molho. Só toma cuidado para não virar. E aí, reserva na geladeira assim, na hora de consumir, ou você vira tudo no prato, ou mistura aqui mesmo, que o molho vai para toda a salada e vai ficar muito bom. Bom, pessoal, então tá pronto. Temos 3 marmitas de PL, proteína e legumes, 2 marmitas de PP, proteína pura, 3 saladinhas para os dias de proteína e legume. Então tá aqui uma semana de alimentos, tudo preparado. Como eu falei pra vocês, gravando, às vezes parece que demora muito, que é mais difícil, mas vocês podem perceber que eu fico usando aqui só um cooktop, né, uma panela. Se fosse no fogão, sem gravar, vocês fazem isso muito rápido. Espero muito que tenham gostado. Já pedi aí pra deixar o joinha de vocês, pra se inscrever nesse canal, pra compartilhar com as amigas, com os amigos que querem fazer as receitas desse tipo, que querem fazer Educam, voltar pra Educam. E também não deixe de me seguir no Instagram, ok? Um beijo e até o próximo. Tchau!